A nona orientação das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável é: procure desenvolver um comportamento otimista. Agradeça mais, reclame menos, preserve a sua saúde mental. Já tem vários livros, inclusive eu recomendo o livro do Augusto Cury, que fala da ansiedade. Hoje é um dos grandes problemas, né? A gente sofre muito por antecipação e isso interfere em toda a nossa vida. Muitas vezes você tem dificuldade de adotar hábitos alimentares mais saudáveis por conta de problemas emocionais, de uma rotina desorganizada, de problemas no trabalho, de problemas, conflitos internos que você tem que estão te dificultando conseguir alcançar os seus objetivos em relação à mudança do hábito alimentar, à mudança do hábito de vida. Hoje a gente vê claramente, muitas vezes no consultório, pacientes com diagnósticos de algumas doenças mentais que a gente sabe que aquilo foi desenvolvido ao longo do tempo devido a maus hábitos de vida. Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre a nossa saúde mental, a gente tem que prestar atenção nela. E há muitos estudos psicológicos, estudos comportamentais que mostram que quanto mais você agradecer, mais você procurar olhar a tua vida de um ponto de vista mais otimista, aquilo vai te trazendo mais felicidade, aquilo vai te ajudando no teu dia a dia. Então é um exercício diário, não é fácil. Muitas pessoas procuram um nutricionista por um objetivo e a gente identifica que ele precisa, muitas vezes é de um psicólogo, é de um profissional especializado, um terapeuta, para desenvolver esse comportamento mais otimista, desenvolver algumas características que a gente sabe que num segundo momento, quando ele realmente entender que esse comportamento é importante ser avaliado e mudado, ele vai conseguir chegar no objetivo que ele espera com a terapia nutricional. E tem situações que somente a terapia não vai resolver. Ele vai precisar de um psiquiatra, vai precisar fazer uso de determinadas medicações. Então, é muito importante a gente também pensar que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. No consultório, eu sempre gosto de perguntar para o paciente: nos momentos mais felizes, nos momentos alegres da tua vida, o que você costuma comer, o que você gosta de comer? E a mesma pergunta eu faço quando você está triste, quando você está deprimido. Então, essa avaliação daquilo que tu come, daquilo que você se alimenta, ou da forma que você utiliza o alimento ou a bebida como uma válvula de escape mesmo, pode dizer muito sobre você e sobre seu estado de saúde mental. E muitas vezes a gente observa, né, casos onde a paciente relata: quando eu estou muito feliz eu acabo ingerindo mais bebida alcoólica e acabo fumando ou acabo consumindo tal alimento. E a gente sabe hoje que muitas vitaminas, muitos minerais, muitos nutrientes têm uma relação muito forte com a saúde mental e a função intestinal também, né? Então é muito chato, o paciente relata quando ele está com problema intestinal, com constipação, por exemplo, como ele fica irritado, como isso interfere no comportamento dele. Então a alimentação tem uma forte relação com essas alterações emocionais e existem alimentos que podem ajudar, existem alimentos que podem piorar. Então eu sempre falo nas orientações que tem alimentos que eles, dependendo da dose, ele pode ser um remédio, mas numa dose exagerada ele pode ser um veneno. Então aquilo que a gente consegue trabalhar na alimentação é aquilo que vai te dar mais alegria, mas que vai de alguma forma trazer benefício para a sua saúde, a gente consegue sugerir para o paciente consumir e consegue mostrar de forma clara esses nutrientes, esses aminoácidos. Tem uma infinita variedade de produtos que a gente pode utilizar e alimentos. Mas tem situações que não vai fazer grande diferença. Que a diferença ela tá mais profunda, ela precisa de outros tipos de tratamento para conseguir resolver. E eu sempre falo que das minhas orientações nutricionais, o cuidado com a saúde mental é primordial e ela começa da infância. Então, assim, dentro da própria família, com os cuidados
com a forma que você fala em relação à alimentação para os teus filhos. Então, se você usa palavras que você pode estar gerando até trauma em relação à forma que a criança se vê no espelho, a forma que a criança se alimenta, fazer relações disso com o comportamento, tudo isso pode gerar situações que no futuro vão te trazer problemas emocionais. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado também com a saúde mental, tá? E chegamos ao fim, a 10ª orientação das 10 orientações para quem deseja se tornar uma pessoa mais saudável. Ela não sei se chegaria a ser uma 10ª orientação, mas é uma reflexão que eu sempre promovo no consultório com os pacientes. Tem pessoas que estão preparadas para ouvir isso, tem pessoas que não, mas que muitas vezes ela sai dali da consulta refletindo e em outro momento, quando ela retorna, ela vem realmente muito mais decidida e querendo realmente entender o processo e a importância que isso pode trazer para a vida dela, essas mudanças. Mas a 10ª é viver e se equilibrar entre escolhas e consequências, tanto a curto, médio ou longo prazo. E seja qual for o seu real objetivo, você precisa refletir sobre os seus atos. Então, até mesmo em relação à comida, em relação àquilo que você está comendo com muita frequência. Então, quando a gente faz dentro do consultório o recordatório alimentar, a gente faz o recordatório de frequência alimentar para verificar os hábitos e aquilo que o paciente consome com mais frequência, eu sempre faço essa reflexão, né? Por que você está comendo tanto açúcar assim? É mais fácil? Você come por conta do teu acesso financeiro ou realmente porque já virou um vício para você? O porquê? A gente tenta procurar analisar, né, tudo isso. E se não conseguir encontrar o seu momento para mudar esse caminho agora, muitas vezes você vai precisar de um tempo para refletir, você vai precisar trabalhar outras áreas da sua vida para depois você voltar para a dieta, você voltar para o acompanhamento nutricional, você realmente fazer uma mudança efetiva na sua alimentação. Há profissionais que têm uma conduta um pouco mais rígida. Eu tenho essa conduta, principalmente quando o paciente já tem alguma doença. Eu preciso ser muito firme com ele em relação a alguns alimentos, em relação a algumas restrições. Mas a responsabilidade da mudança, ela é do próprio paciente, porque somente ele, no dia a dia, na avaliação interna dele, da rotina, que ele vai conseguir realmente identificar e trazer as prioridades. É óbvio que nós, profissionais de saúde, sempre vamos passar todas as informações necessárias, científicas, técnicas sobre aquilo, sobre aquela doença em especial, sobre aquela restrição, e só que no dia a dia é o paciente que faz as escolhas. Então, infelizmente, às vezes naquele momento ele não estava preparado, muitas vezes ele passa por situações muito difíceis para daí ele conseguir entender a importância do papel da mudança, né? Principalmente relacionada a hábito alimentar. Então, eu sempre gosto de fazer essas reflexões. Quando vem um paciente que me procura e que na conversa, na avaliação, ele me traz modelos de corpos que ele gostaria de ter, como ele gostaria de ficar fisicamente, eu sempre faço essa avaliação. Quanto você está disposto a conseguir esse objetivo? Você acha que esse corpo realmente ele se encaixa no seu biotipo? Ele é o que você espera? Então a gente vê hoje uma influência muito grande da mídia na cultura do brasileiro. A gente está passando uma fase muito difícil em relação ao contato mesmo com o celular, com as mídias digitais. Isso tem influenciado não só a vida adulta, mas a vida das crianças. Como eu falei desde o começo, atendo criança, atendo gestante, então a gente tem esse contato hoje com esse público-alvo e isso me preocupa muito, porque eu já atendi situações que a criança virou para mim e falou que queria ser determinada modelo mirim. E imagine você conseguir trabalhar
a alimentação e porque ela viu na internet que aquela modelo mirim comia tal alimento, então por isso que ela estava procurando fazer esse tipo de dieta. E é muito difícil para o profissional da saúde conseguir explicar, orientar e mostrar que muitas vezes aquilo que está sendo divulgado não é exatamente o dia a dia e a rotina daquela pessoa, pode ser simplesmente o comércio, né? Pode ser simplesmente publicidade. Então é muito complicado para a gente hoje. Mas nós estamos sempre dispostos a orientar, principalmente sobre alimentação. Então eu sempre deixo isso muito claro. Me coloco à disposição dos pacientes, muitas vezes meu celular particular para explicar, para orientar, mas é óbvio que as consultas sempre são presenciais, é muito importante esse processo, porque hoje, através de uma tela de celular, uma tela de computador, a pessoa pode omitir muitas informações sobre a sua vida. E quando você está ali presencialmente, conversando, olhando nos olhos, você consegue, através da própria linguagem corporal mesmo, identificar os momentos que você vai precisar ter uma atenção maior em relação à alimentação. E sem contar também que você consegue uma abordagem mais profunda sobre a família como um todo. Muitas vezes você tem dentro da sua família sabotadores, pessoas que interferem nas suas escolhas, e isso tem dificultado você fazer suas mudanças, muitas vezes o seu sabotador interno, que aí entra toda essa questão do cuidado com a saúde mental, com o teu cuidado emocional, como isso interfere nas tuas escolhas. Então, como nutricionista, e você me procurando, e com certeza se você está assistindo essa aula, é porque de alguma forma você conhece já meu trabalho e você buscou orientações gerais que pudessem te ajudar nessa fase que você está vivendo agora. Eu acredito que se eu conseguir de alguma forma te sensibilizar nessas 10 orientações e pelo menos uma você conseguiu colocar em prática, eu gostaria muito que você compartilhasse comigo qual foi a sua maior dificuldade, ou se você realmente está tendo facilidade em mudar um pouco os seus hábitos. E, obviamente, se tiver algum profissional de saúde, um nutricionista, um colega, ou até mesmo um estudante de nutrição que está assistindo a minha aula e tiver dúvidas também de como eu realizo o meu trabalho, meus atendimentos, e até para a gente trocar mesmo informações e estratégias profissionais, eu fico à disposição. Para os pacientes interessados em consulta, esse momento agora eu não estarei fazendo consulta, então por isso estou disponibilizando essa aula, mas eu estou à disposição nas mídias sociais e no meu e-mail para responder algumas dúvidas, dentro das minhas limitações profissionais. Óbvio que se, dependendo da dúvida, for muito específico, eu vou recomendar algum profissional na sua cidade para que você possa fazer o acompanhamento, ok? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Aguardo os comentários de vocês no final desse vídeo.